O Fortaleza tem uma das principais defesas do Campeonato Brasileiro. Até o momento, sofreu apenas 4 gols na competição. Eu sou Jonathan Cavalcante, analista tático aqui do canal Jogo Direto, e neste vídeo eu vou mostrar como o Vojvoda tem utilizado um quadrado defensivo para gerar muita dificuldade aos adversários. Então, vamos juntos! Em organização defensiva, a equipe do Fortaleza faz uma marcação num 4-4-2 em bloco baixo, como a gente vê aqui. E aí a gente vê a primeira linha formada pelo centroavante e um dos meio-campistas, né, o Pochettino no caso. A segunda linha pelos dois extremos, pelos corredores laterais, no caso Pikachu e Moisés, e os dois volantes. Por dentro, o Caio Alexandre e o Sacha, e a linha de defesa formada pelos dois laterais, o Tinga, o Pacheco, e os dois zagueiros, o Tite e também o Brits. E aí a gente vê geralmente a equipe formando quadrados, que eu vou explicar um pouco mais para frente como é que é essa funcionalidade desse quadrado defensivo que o Vojvoda idealizou na equipe do Fortaleza. A gente vê nesse jogo contra a equipe do Fluminense, o Fluminense é uma equipe que junta muitos jogadores no setor da bola. E aí a gente observa a criação desse quadrado, invariavelmente com quem? Com o zagueiro do setor da bola, o lateral, o volante e o extremo. No caso aqui a gente tem o Brits, o Tinga, o Pikachu e o Hércules. Os quatro ali fazendo esse quadrado, criando uma zona de muita pressão, né? Uma zona muito estreita, muito densa, para tentar criar superioridade numérica. No caso, conseguiu contra a equipe do Fluminense, ficou um 4-3, e impedir as infiltrações, né? As trocas de posição da equipe do Fluminense. A gente vê que o Fluminense tem certa dificuldade para progredir, até consegue um passe, mas a linha está bem sustentada, e aí só resta ao adversário o quê? Buscar o cruzamento. Não conseguiu infiltrações em direção à grande área, e aí só resta buscar o cruzamento. A grande área bem povoada, a gente vê esse quadrado bem formado a todo momento, e a equipe com muita gente dentro da grande área para proteger a baliza do seu goleiro. Novamente, contra a equipe do Internacional, a criação desse quadrado, Moisés, Pacheco, Tite e o Hércules. A gente vê esse quadrado muito bem exposto, direcionando o adversário para o lado. Mais uma vez a equipe mantendo a superioridade numérica, não permitindo esse jogo mais interior, né? Quando esse jogo vai para o lado, dificilmente, pela estrutura que o Fortaleza adota desse quadrado, fechando esses passes em diagonais, a equipe adversária não consegue explorar o jogo por dentro, então só vai restar buscar o cruzamento. E aí a área já está bem povoada, já tem bem a concentração de jogadores da equipe do Fortaleza que conseguem vencer os duelos por cima. Mais uma vez contra o Corinthians também, esse quadrado aqui agora formado pelo Tite, pelo Pacheco, pelo Moisés e pelo Lucas Sacha, direcionando o time para o lado. O Corinthians sem alternativas, sem jogo para o interior, busca o cruzamento, e aí o Brits faz o corte de cabeça. A gente também vai ver, ó, mas antes eu queria pedir a você para deixar o seu like. Vamos bater aqui a meta de 100 likes nesse vídeo, torcedor do Leão do PC. Ajuda a gente aqui a aumentar o engajamento nesse tipo de conteúdo. Mostrar para vocês as coberturas que acontecem na equipe do Vojvoda. A gente vai ver essa cobertura aqui, ó, por exemplo, o lateral, o Tinga, vai saltar pressão no extremo adversário. O Hércules vai fazer a cobertura nas costas do Tinga, que vai ter um jogador que vai se movimentar. E o Pikachu vai fazer o giro, né? Vai fazer o balanço. Como a equipe vai girar toda para o setor da bola, a gente vai ver aqui o Hércules, por exemplo, o Pikachu, perdão, fazendo esse giro. E aí a gente vê a troca de função na equipe do Fortaleza, né? Por exemplo, o Tinga vai fazer a função que era do Pikachu, de extremo. O Hércules a função do lateral direito, e o Pikachu fecha por dentro como um volante. Então é uma equipe que é muito bem coordenada nesses movimentos de cobertura. Novamente, a gente vai ver aqui o Corinthians recebendo essa bola, formando agora triângulos de marcação. Detalhe aqui, ó, quando o zagueiro tá já numa zona de proteção mais da grande área, a equipe do Fortaleza cria triângulos de marcação, um tripé. E aí a gente vê aqui, por exemplo, o Caio Alexandre um pouco mais por dentro, o Moisés fazendo a abordagem na bola, o Pacheco defendendo o espaço. E a gente vai ver aqui uma situação. O Caio Alexandre vai saltar a pressão no portador da bola, e aí o Lucas Sacha rapidamente já vai fazer o movimento de compor, né, preencher o espaço deixado pelo Caio Alexandre para manter a estrutura do triângulo de marcação nesse quesito aqui, ó. E aí o Caio Alexandre já fica numa zona o quê? Mais alinhado com o centroavante, que é o Thiago Galhardo, e o Hércules aqui, que está um pouco mais centralizado na imagem, é que deveria baixar um pouquinho para fechar e aí fazer essa composição pelo meio. Não vai acontecer, mas o Hércules depois dá uma corridinha para o meio, mas a gente vê que é muito orquestrado os movimentos de cobertura da equipe do Fortaleza. E aí a gente vê
a equipe tendo superioridade numérica, e aqui o movimento de cobertura do volante nas costas do lateral também. É uma coisa que acontece bastante na equipe do Fortaleza, os volantes cobrindo o espaço deixado pelo lateral, quando o lateral vai ser um pouco mais agressivo na abordagem na bola. Mais uma vez aqui, ó, formação de quadrado de defensivo da equipe do Fortaleza, e aqui o detalhe, o volante não vai cobrir o espaço deixado pelo Tinga. O Tinga salta a pressão, vai fazer a abordagem, e é o zagueiro que vai cobrir dentro dessa estrutura do quadrado de marcação, o Brits que faz ali a cobertura. Mais uma vez aqui esse quadrado conjecturado, né, formado, e aqui vai para um contra o Bruno Pacheco, e o Tite novamente é que faz essa cobertura. Então a gente vê uma equipe muito bem organizada, a equipe do Fortaleza muito bem coordenada para fazer os movimentos de cobertura, a idealização do quadrado, a idealização do triângulo de marcação para dificultar a progressão do adversário. E aí o adversário não consegue levar ao fundo, não consegue ganhar profundidade, gira o jogo e agora vai tentar encontrar o quê? Nessa girada de jogo rápido, o jogo interior. E aí até consegue de certo ponto, mas agora o Fortaleza aumenta a pressão, aumenta a agressividade. A gente vê que os jogadores vão para roubar a bola, vão para tentar matar a jogada, recuperar essa posse de bola, e consegue fazer isso com certa frequência, né? Essa é uma zona que aumenta ainda mais a agressividade. O Fluminense, por exemplo, trocando passes, conseguindo evoluir. A gente vê o Fortaleza tendo muita gente ali naquele setor da bola. O Fluminense conseguiu evoluir, mas aí, à medida que evolui, a agressividade do Fortaleza aumenta para matar a jogada, para recuperar a posse de bola. Então a gente vê alguns gatilhos de pressão muito bem montados pelo Vojvoda do Fortaleza. E aí, torcedor do Leão do PC, gostou dessa análise? Então, não esquece, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater a meta de 3.000 inscritos ainda neste mês de maio. Para você continuar assistindo vídeos aqui, vou deixar 2 como sugestão. Um sobre o contra-ataque letal da equipe do Fortaleza e outro sobre uma das contratações que a equipe fez nesta janela aí, né? Fez uma contratação do Cauã Rodrigues, uma joia do futebol brasileiro. Então, clica aqui e assiste esse grande vídeo.